Olá, pessoal. Então vamos começar a nossa aula de hoje, teórica, certo? A aula que vocês vão assistir no início da aula, antes da aula síncrona, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tensão superficial, certo? Porque é um conteúdo que está ali no livro, né? Então vamos seguindo o nosso livro-texto, né? Os conceitos fundamentais. Já estamos no capítulo 2. E vamos só falar brevemente assim sobre essa questão de tensão superficial, porque isso envolve outros conceitos, como por exemplo capilaridade, que é uma coisa que a gente escuta bastante, isso tem muita aplicabilidade na engenharia. Então vamos só dar uma pincelada aí para tentar entender pelo menos os princípios físicos envolvidos, tá? Então basicamente é o seguinte, a tensão superficial, gente, ela envolve a maior facilidade ou dificuldade de um determinado fluido aderir a uma determinada superfície sólida. Não só sólida, né? Você pode ter tensão superficial também entre líquido e ar, por exemplo, né? Mas aqui nesse exemplo a gente vê o exemplo do livro, que é nós estamos agora no capítulo 2.5, tá? Figura 2.12, dê uma olhada aí, dá uma olhada aí, tá? Na verdade é o desenho que eu fiz aqui, certo, gente? Então, dependendo do fluido, ele pode se comportar dessa forma, certo? Onde, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma gota, né? Um pouco de fluido que esteja nessa superfície, ele pode aderir mais à superfície, certo? Enquanto que, eventualmente, outros fluidos não aderem tanto à superfície. Aí a gente tem algumas propriedades, como, por exemplo, tu consegue determinar um ângulo aqui, né? Tentando fazer um prolongamento do que seria uma linha reta a partir da borda entre o fluido e o sólido, você determina aqui, faz um prolongamento, uma projeção de uma reta que determina o ângulo, vamos supor, né? Quando a gente diz que a superfície é molhada, entre aspas, quer dizer que o fluido consegue aderir a essa superfície de uma forma mais fácil, certo? E aí, determina-se que o ângulo θ seja menor do que 90 graus, ou seja, determina-se porque esses são conceitos e a gente está tentando criar, sei lá, classificações aqui para conseguir entender e conseguir fazer um mínimo de cálculo aqui para chegar no mínimo resultado, que vai ser o exemplo 2.3 que nós vamos fazer já em seguida. Tá, gente? Então a gente diz o seguinte, ó, para θs menores do que 90, eu digo que a superfície é molhada, e quanto mais, né, quanto menor for esse θ, maior é a propriedade de molhabilidade dessa superfície. Aplicações. Nós temos um tipo de ensaio não destrutivo chamado ensaio por líquidos penetrantes, né? Ou seja, são líquidos especialmente fabricados para penetrar em trincas, né? Em fissuras, etc. Para que você consiga revelar uma eventual trinca, por exemplo, em algum metal ou algum produto de alguma fabricação, certo? Outros materiais talvez não vão ter essa propriedade aqui, como por exemplo o mercúrio. Tá? O mercúrio se comporta dessa forma aqui. Tá? Então, isso depende muito das características do fluido, isso depende eventualmente também das características da própria superfície, por exemplo, rugosidade, né? Como é que são as ligações químicas que envolvem as moléculas de fluido, por exemplo, né? Elas vão ter maior afinidade para aderir, por exemplo, afinidade pode pensar do ponto de vista de forças coulombianas, né, ou forças magnéticas ali, por exemplo, eventualmente numa substância, num fluido que seja apolar, por exemplo, né, como a água. Oh, desculpa, polar, como a água, né? Eventualmente vai surgir ali algum carregamento elétrico naquela molécula que vai propiciar, por exemplo, uma maior aderência ou uma força de ligação com aquela superfície, certo?
uma tendência para se ligar àquela superfície, ok? Então isso envolve forças, envolve uma química atômica, física, né? Que para nós na engenharia a gente não aborda muito nesse ponto de vista. A gente não vai nas ganhas ali para tentar saber quais são as forças nucleares e atômicas ou moleculares que estão fazendo, por exemplo, com que esse fluido tenha maior ou menor aderência na superfície. A gente não vai entrar nisso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber o conceito, tem que entender, porque isso aqui é a base da capilaridade. Por exemplo, esse desenho aqui, certo? Quanto menor for o meu tubo, maior pode ser a propensão a ter esse efeito de capilaridade. Ou seja, essa força de afinidade entre moléculas do fluido e a parede do sólido ou do tubo pode eventualmente gerar uma força, certo? Que vai literalmente puxar o fluido para dentro do tubo. E isso gera uma coluna de líquido aqui, certo? Esse efeito é muito utilizado na medicina, né? Todo mundo já deve ter feito um exame de glicose naqueles tubinhos bem fininhos, né? Enfim, isso tem uma vasta aplicação, capilaridade na medicina, na engenharia também, né? Como eu já falei ali, por exemplo, ensaios de líquidos penetrantes. Então, nós temos uma altura aqui, ΔH, podemos determinar um ângulo θ, né? Aqui a gente chama essa bolinha aqui que fica, né, na superfície do ar com o fluido, a gente chama de menisco. Tá? Então, eventualmente, se eu tiver um efeito de capilaridade dessa forma aqui, eu vou ter o fluido sendo puxado. Outros fluidos vão se comportar ao contrário, como, por exemplo, o caso do mercúrio. Tá? O mercúrio vai ter um θ maior do que 90. Então, se eu enfiar um tubo capilar no fluido de mercúrio, ele vai fazer um menisco invertido e vai ficar uma situação mais ou menos como essa aqui. Ok? Então, qual é o nosso objetivo? Tentar determinar, assim, o mais simples possível e dentro dessa simplicidade, com a maior precisão possível, para tentar fazer o mínimo de cálculos, por exemplo, para descobrir quem é esse ΔH, em função, por exemplo, da variação do diâmetro. Né? Então, o exemplo 2.3 trata justamente disso. Ok, gente? Vamos tentar fazer aqui. Então, nós temos aqui um menisco, tá? Um tubo capilar, um menisco, e nós temos uma altura de coluna aqui que foi gerado pelo efeito de capilaridade, certo? Então, basicamente, o que nós temos aqui? Um ângulo θ e já colocamos aqui a função sigma, que eu não falei ainda para vocês, esqueci de falar. Aqui é o ângulo θ, tá? Esse ângulo aqui, já coloquei aqui. Mas nós temos também um módulo, tá? Que eles chamam de módulo, que me fugiu o nome agora, módulo de tensão superficial, tá? Módulo de tensão superficial, que nada mais é do que uma constante para tentar dar conta de simplificar as equações para determinar quem é o ΔH. Tá? Basicamente é isso que eu quero. Quero saber quanto que vai dar o menisco aqui. Ou, desculpa, quanto que vai dar essa altura, supondo, aqui eu já fiz uma coisa errada, peraí. Nós consideramos o ΔH na região da barriga aqui do menisco. Tá? A gente não considera essa parte do fluido que está além, para cima da barriga do menisco. Isso já é a primeira simplificação que nós fazemos. Tá? Então, o resultado ele não tem assim, uma acuracidade, vamos dizer, né? Física, matemática, onde eu vou nas ganhas tentar saber qual é o resultado mais preciso possível. Não. Aqui nós estamos tentando achar o meio termo entre praticidade e utilidade, vamos dizer. Né? Certo? Então, basicamente, o que a gente faz? Você trabalha com o θ,
que é o ângulo, certo? O ângulo do menisco. E com essa constante, que é tabelada, os dois são tabelados, na verdade, mas a constante aqui também é tabelada, e ela vai te dar uma ideia da força com que o fluido está aderindo à parede, tentando subir, vamos dizer, nessa parede aqui. Certo, gente? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz um somatório de forças, porque isso aqui está em equilíbrio. Somatório de forças, pode colocar aqui Y ou Z, enfim, o que você quiser, né? Então, você diz que sigma π vezes D, né? Cosseno de θ menos ρg delta V é igual a zero. Então, basicamente, é isso aqui. Esse módulo é feito para quê? Para que eu multiplique pelo π, pelo dzão, pelo diâmetro, tá? Vou colocar aqui o diâmetro, tá? do capilar em questão, o diâmetro do capilar, e com isso eu obtenho a força com que o fluido está sendo puxado para a parede, certo? Então, isso aqui já vai sair em ângulo, então você já coloca a força no eixo vertical, multiplica por cosseno, isso aqui é ρg vezes mgh, né? Só que está em função de ρ aqui, então você multiplica pelo volume, mas é mg, tá? Na verdade não é mgh, desculpa, mg é massa, a massa total desse fluido aqui, vezes a gravidade, tá? Então, o peso, ok? Basicamente é isso. E o ΔV, você determina o volume, né? Você determina como sendo aproximadamente πd ao quadrado sobre 4, πd ao quadrado sobre 4, a área do cilindro, tá? Vezes a variação de altura. Esse é o meu volume. Por que a gente coloca aproximadamente? Porque justamente eu não estou considerando a região para cima do menisco, tá? Isso não está sendo considerado no volume. Então, o resultado vai ser aproximado. Então, você já bota ali uma aproximação, certo? Substitui aqui, tá? Você vai chegar a um resultado onde ΔH vai ser 4 vezes o sigma cosseno de θ dividido por ρgd. Então aqui a gente pode fazer uma análise já para tentar entender, por exemplo, se eu quiser trabalhar com alguma situação onde eu queira o efeito de capilaridade, o que significa querer o efeito de capilaridade? É aumentar o ΔH. Quanto maior o ΔH, quer dizer que maior é o efeito da minha capilaridade que está acontecendo ali. Como é que eu aumento? Bom, olha para a equação. Eu posso aumentar sigma, mas isso tem a ver com o fluido daí, né? Especificamente com o fluido. Aí eu vou ter que ir lá na tabela. Podemos já mostrar aqui a tabela. Vejam aí, tabela A4, página 788 do livro Fox McDonald, que é o nosso livro texto, tá? Aí você vai ter diferentes tipos de fluidos e diferentes módulos de tensão superficial e ângulos de contato, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Aumentar o sigma, diminuir o θ, né? Diminuir o θ, é isso, né? Isso aí. Mas isso aqui, então a parte de cima tem a ver, aqui o numerador tem a ver com o fluido. Isso são características do fluido. Mas eu posso
também aumentar o efeito de capilaridade, mexendo aqui no denominador, que é, por exemplo, diminuindo a densidade, tá? Mas isso também tem a ver com o fluido. Gravidade, não dá para mexer, mas aqui, ó, esse cara aqui, nós podemos mexer, tá? O D dá para a gente alterar. Então, ou seja, eu posso trabalhar tanto do ponto de vista das propriedades do fluido, quanto do ponto de vista, né, se for possível, né, alterar o diâmetro do tubo capilar. E com isso, quanto menor o diâmetro do tubo capilar, maior é o efeito. Certo? É claro que isso tem um limite, né? Porque o tubo capilar não pode ser tão pequeno assim, a ponto de você acabar tendo outras forças envolvidas, né? E aí você não vai conseguir gerar o efeito de capilaridade. Certo, gente? Então, a aula seria isso, ok? Hoje a aula vai ser mais curtinha, porque era só essa matéria que eu queria dar. É bem simples, é mais para entender o conceito mesmo. Nós vamos fazer os exercícios na próxima aula, tá? Na aula síncrona. E vamos fazer algumas atividades envolvendo a tensão superficial para, na próxima aula, já começar a entrar em manometria. Ok, gente? Obrigado, então, pela atenção e até a aula.